Produção cultural. Você já pensou em trabalhar com cultura e não sabe exatamente por onde começar? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, psicóloga, empresária, mentora de carreiras e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Eu sou Tanda Macedo, cantora e compositora, psicóloga, empreendedora cultural. E hoje é uma conversa muito especial, porque a gente vai falar com a diretora de produção de muitos projetos legais e que eu assisto, que eu faço parte. Estou super animada aqui para falar com a Natália. Seja bem-vinda, Natália. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver o projeto tomando forma, né? E compartilhando um conteúdo tão relevante, tão importante. Tenho acompanhado também, tenho assistido e aprendido muito com vocês. Maravilha, que Parabéns. Maravilha. Vamos apresentar a Natália sob os nossos olhos. Natália Santana é produtora cultural, historiadora e administra a Pinote Produções, que este ano faz 10 anos. Ou seja, é uma estrada, né, Natália? E a gente queria saber da história dessa mulher que chega nesse lugar para trabalhar com algo tão específico, né, e delicado ao mesmo tempo. Como é que é? Conta pra gente essa história. Pois é. Esses dias eu estava falando com o Onofre, né, numa conversa informal. Ele falou alguma coisa sobre as artes plásticas aqui na cidade e me fez lembrar que, na minha infância, o tio rico da família, onde eu ia passar as férias, era um artista plástico. E, na minha cabeça, nunca houve a possibilidade de eu não conseguir sobreviver, de eu não conseguir tirar sustento trabalhando dentro do segmento que eu amo. E eu via que, na minha família, era possível aquilo acontecer. Então, eu tinha um tio bem-sucedido, artista plástico, que trabalhava vendendo obra de artes e sustentava a família e ainda fazia com que todo mundo fosse feliz nas férias. Então, eu pensei, não é possível que o que as pessoas dizem que é difícil, que não é possível, que não se sobrevive nesse universo, seja verdade, porque dentro da minha casa não é o que eu vejo. Então, acho que, no fundo, isso é algo que está dentro de mim e perpassa tudo, assim. Toda vida que eu paro, eu digo... Claro que é possível. Tem não ser possível aqui. E eu acho engraçado porque tem aquela história de que, assim, você não sabia que não era possível, foi lá e fez, né? Não sabia. E ter essa referência é uma coisa muito importante, né? A gente sabe que muitas crenças limitantes que a gente tem acabam acontecendo porque a gente fica escutando esses malditos conselhos das pessoas, de algumas pessoas, né? De que assim, não é possível, você não consegue viver disso, mas isso não é trabalho, mas isso não sei o quê, enfim, né? Você escutou essas coisas muito, depois? Muito. Quando você já acreditava? Quando a gente decide trabalhar dentro desse universo da cultura, das artes, dentro de casa já é uma questão. Porque, querendo ou não, minha mãe, uma mãe muito protetora, criou as filhas sozinha, vendedora, vendia baça, depois vendia plano de saúde, seguro de vida. Então, ela olhava e ficava querendo o quê? Que eu tivesse uma certa estabilidade, né? Que eu não seguisse por esse caminho que ela seguiu por sobrevivência. Então, ela queria que eu fizesse direito, fizesse um concurso público, seguisse um caminho mais tradicional, pensando nesse conforto, né? E nesse desenvolvimento um pouco mais tradicional, que acaba trazendo resultados que a gente, né, tem mais controle sobre eles. Então, num primeiro momento, houve essa questão dentro de casa. Né? Como assim? Você... Isso é sério? Aí aquela coisa, o que é que você faz? Vocês fazem festa? De repente tem um monte de gente aqui discutindo o som, o artista que vai, como é que vai ser a cenografia. Isso é o que vocês estão fazendo? Que festa é essa? E eu digo sempre assim, uma das coisas que eu fiz para dentro da minha casa as pessoas entenderem e começarem a respeitar foi marcar reuniões em casa. Porque minha mãe tinha uma hora que passava e dizia assim, menina, esse pessoal está discutindo umas coisas sérias. Parece que isso daí não é brincadeira. Então, acho que de tanto eu insistir nisso dentro de casa, acabou aceitando e entendendo. Hoje, minha mãe é embaixadora da produção cultural. Assim, ela sabe tudo. Vai para tudo, né? Quando tá Vai para tudo. Ela ama, ela tosse, ela dá dicas. Para você vender um projeto, Natália, você tem que afligir o aflito e não sei o quê. Traz todo o conhecimento das leituras de uma vendedora.
Isso é muito importante para mim. Mas sempre ouvi que era difícil, sempre ouvi que não teria estabilidade, sempre ouvi que seria difícil ser respeitada. Né? Seria difícil também, por ser mulher, estar dentro de um ambiente, muitas vezes na parte técnica, muito, né, protagonizado por homens. E hoje, como diretora de produção, eu me dou com todo mundo, né, dentro da cadeia produtiva, do artista, do patrocinador, ao hold, ao técnico de montagem, ao cenógrafo, ao iluminador. Então, tem muitos homens, né, dentro dessa cadeia, principalmente nessa parte mais técnica, e a gente, como mulher também, nesse lugar, vai se colocando. Como você disse, eu não sabia que era impossível fazer, então eu sempre fui fazendo, sempre fui muito insistente também, sabe, em ocupar esse lugar de maneira profissional. E aí já tem uns 15 anos que eu venho tentando. Acho que a gente continua tentando, né? A gente continua tentando, apesar de 10 anos da Pinote, que foi quando eu precisei me colocar enquanto pessoa jurídica dentro do mercado, por uma questão prática, né? Tem que emitir nota, tem que fazer projetos. E aí as coisas também foram acontecendo comigo. Eu acho que eu não fui pulando muitos passos. Eu fui esperando as demandas irem aparecendo, fui me profissionalizando paralelo a isso e fui atendendo, né? Dando respostas para o que a vida estava me trazendo naqueles momentos. E aí fui me desenvolvendo. Hoje tenho uma empresa, faço projetos através das leis de incentivo, presto serviço para muitos outros projetos, tanto na parte de produção como de comunicação, mas sempre dentro do segmento da cultura, do entretenimento, das artes. Eu sou suspeita, né, para falar, porque a Natália é diretora de produção do meu projeto e é muito legal ver, porque quando a Roda de Forró, por exemplo, começou com outra equipe, ficava tudo para mim, era um desespero. E aí a Natália entrou, organizou tudo, tem planilha para tudo, é tudo diferente do que eu imaginava, assim. Que eu não sou uma pessoa de execução, né? Eu sou uma pessoa de planejamento, de criação. E aí Natália chegou, organizou tudo. Quando eu penso, o negócio já está resolvido e nem fiquei sabendo. Enfim, entra silenciosa e resolve tudo. É muito legal. E ter uma mulher, né, à frente, a gente conversou ano passado até na roda sobre isso. Ter mulher protagonizando uma direção de produção não é comum. Não é comum especificamente aqui em Natal. A gente tem muito pouco profissional qualificado que faz esse trabalho, né? Então, é muito legal. E é muito bonito também ver você trabalhando e elencando equipes de acordo com o perfil de cada projeto, né? Você não é uma pessoa que leva sempre as mesmas pessoas, está sempre buscando inovar em cada projeto. Eu sou fã, né, do seu trabalho, então estou aqui puxando a minha sardinha. E essa coisa de gerar emprego e renda para muita gente, né? Muita. Porque as pessoas acham que... Eu escutei uma bobagem um dia desse sobre uma artista que tinha conseguido um incentivo de uma lei, da Lei Rouanet, e disse, nossa, essa artista vai ficar com tanto, né? E, na verdade, as pessoas não sabem que existe uma cadeia. Talvez né? o projeto tivesse só sido aprovado, né? Porque o povo acha que já cai o dinheiro. Exatamente, tem exatamente. Pois é, ainda tem essa, que é outra idiotice. Quando sai que é aprovada e já sai no jornal que o artista está milionário, meu Deus. Exato. E não entende que quando ele conseguir captar aquele dinheiro... Se conseguir captar. Se conseguir captar. Mas vamos dizer que, assim, torcendo muito, ele consegue captar todo aquele recurso, não é só para ele. Ele precisa de um produtor, ele precisa de técnicos, ele precisa alugar o espaço, ele precisa fazer divulgação. Ele tem uma série de pessoas, né, que estão ali naquela cadeia, que vão produzir aquilo, né? De departamentos. Alguns eu só fiquei sabendo há pouco tempo, depois que a Natália assumiu. Que eu não sabia nem que existia. Eu gosto, eu tenho essa característica, né? Eu acho que aqui em Natal tem muitos projetos legais, assim, que eu aprendo muito, inclusive. Mas eu tento também trazer para os projetos que eu executo, tanto os projetos autorais da Pinote como os que eu presto serviço, algumas características, coisas que eu não abro mão. Uma delas é ter o que eu chamo de organograma, né? É ter uma equipe bem definida. Porque também tem muito aquela coisa assim, você é produtora, certo? Aí, na cabeça de quem está contratando, é tipo assim, você faz tudo. Tudo. É o que eu digo, é importante a gente saber fazer tudo. Porque a gente vai botar o cafezinho
na mesa. Se precisar dar uma varridinha no linóleo, a gente vai fazer. Se precisar fazer um cabeamentozinho, a gente vai também saber fazer. É importante saber, né? Ter esse repertório amplo, até para que a gente saiba delegar e cobrar. Então, eu preciso ter o conhecimento da cadeia como um todo. Mas eu preciso ter equipes também. Eu preciso ter funções definidas para que cada demanda relativa àquela função ela seja mais bem desenvolvida. E para que a gente comece a fazer com que o mercado entenda que o setor da cultura emprega muita gente, gera muito trabalho, consequentemente, muita renda, retorno de impostos ao Estado, ao município, à federação. Então, é um ambiente de trabalho como qualquer outro. Exato. Né? Quando você se forma enquanto médico, você escolhe uma especialidade no seu processo de formação. Quando você decide ser produtor cultural e atuar nesse segmento, em algum momento você também vai elencar. Eu sou um produtor técnico, eu sou um produtor de logística, eu sou um produtor artístico, eu sou um coordenador de backstage. Existem milhares de funções e é isso que eu trago muito para a execução, né, dos projetos que eu trabalho. É fazer com que o cliente, fazer com que todo o cenário entenda que é muito importante essa função aqui. Por isso, e isso e isso. Porque se eu tiver que dar conta do que é que está no frigobar do camarim, vai falhar em algum outro lugar, sabe? Então, como diretora de produção, eu coordeno a equipe como um todo. Eu programo a equipe, eu olho para o projeto e identifico o que é que precisa. Também a gente não precisa ser excessivo e colocar funções que não são necessárias onde não são. Uhum. Mas a gente olha para o projeto, identifica qual é a entrega daquele projeto e o que é que vai ser necessário para aquela entrega acontecer. Fechamos a equipe a partir daí, definimos quais são as funções daquela equipe e, a partir disso, eu penso no profissional que vai ocupar aquela função. E por isso que eu digo sempre, você não precisa ser meu amigo para trabalhar comigo. É muito comum que, durante o processo, a gente se torne amigos. Uhum. Porque o dia a dia do trabalho faz isso. Claro. E a gente trabalha num ambiente de sensibilidades. Mas eu preciso que você consiga atender as demandas daquela função para aquele projeto. Então, por isso, também eu trabalho com muitas pessoas diferentes. Minhas equipes são consideradas equipes grandes, né? E eu pontuo muito isso. A necessidade da gente entender, assim, que é isso. A gente gera trabalho, a gente agrega pessoas, a gente desenvolve coisas tão legais quanto todos os outros segmentos do mercado. E vale ressaltar que a economia criativa hoje é uma das que mais cresce no mundo. Exato. Até porque a gente trabalha com um insumo que ele é inesgotável, que é a criatividade, que é a capacidade que a gente tem de gerar ideias, de criar coisas. Né? O plástico vai acabar, o petróleo vai acabar. Todos os recursos físicos, eles são finitos. A criatividade, não. Quanto mais a gente cria, mais a gente cria. Exato, exato. E é legal, Samila, a gente falou em todas as conversas sobre essa questão de precificação, né? É muito difícil as comissões e as pessoas entenderem isso que você está falando, de delimitar as funções, de provar que aquilo é importante para o projeto, enfim. Mas quando a gente falou em precificação, a gente encontrou sempre muita dificuldade, né? E uma coisa que eu acho legal em Natália é isso. A gente vai fechar um projeto, ela, vou mandar meu contrato, viu? Não tem essa coisa de você ficar, peraí, quanto é o projeto? Não, o meu trabalho é isso. E isso é muito legal, porque valoriza muito o trabalho dela. Muitas pessoas olham assim, não, é alto, né? Natália, você já deve ter ouvido isso. Sim. Mas é outra entrega, né? Eu já contratei outros produtores, então, fechou, manda o contrato, tá aqui, assina, a gente tá... Eu acho muito legal isso, porque eu não sei, pode ser que você tenha trabalhado isso, né, ao longo do tempo. Precificar é sempre um grande desafio, né, pra gente. Principalmente a gente enquanto mulher, né? Como é que... Era assim sempre? Foi sempre assim? Não. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu digo que hoje, um dos conteúdos que eu mais consumo não é mais sobre cultura, assim. De uns anos para cá, eu leio mais sobre negócios do que sobre, especificamente, cultura, né? Então, assim, sei lá, eu consumo Forbes, revistas de negócios. Fiz muito curso, Sesc, Sebrae, Senac. Curso de precificação eu fiz no Sebrae, inclusive. Então, que são instituições que a gente tem que aproveitar, né? Porque tem tantas ofertas interessantes. E pensar assim, isso que eu estava até ouvindo, artista, produtor, a gente precisa dominar esse tipo de conhecimento também. Então, é o que eu digo,
Eu sou considerada uma produtora cara. Cara, Tudo bem. Ok. Tudo certo. que bom, né? Mas é porque é o que eu digo, gente, a minha entrega, ela para mim é um bebê. Quando eu tô dentro de um projeto, eu entrego tudo, assim, eu quero que aquilo seja incrível, eu quero que seja melhor, eu quero que o resultado seja surpreendente, eu quero que o meu cliente olhe para mim e diga, cara, eu não poderia fazer isso sem você. Então, foi coisas, claro, que eu fui aprendendo, né? Estudando marketing, estudando branding, estudando precificação, estudando negócios, estudando formatação de negócios. Todo esse processozinho que a gente faz de Canva, qual é o... Tudo isso eu fiz, tudo isso eu fiz. Então, até fechar o meu valor. E é o que eu digo também, o tempo que eu dedico a um projeto, vai ser muito difícil você chegar para mim e dizer, Natália, eu tenho um evento para entregar semana que vem, você faz? Eu não faço. Porque, no mínimo, eu preciso de 2, 3 meses para entregar o que eu sei que você espera que eu entregue. Então, existe aí o fator tempo e existe o fator demanda de trabalho. Cada projeto tem uma demanda específica. Tem projetos que a gente entrega 6 edições de uma roda de forró. Tem projetos que é muito pontual. A gente entrega o lançamento de um livro. Uhum. Então, eu tenho que saber também olhar para essas entregas, ver a demanda de trabalho e o tempo que eu vou precisar para fazer aquela entrega perfeita. Eu sou uma pessoa perfeccionista, que eu não acho que hoje isso seja normalmente a gente... defeito. Não, eu não acho que seja um grande elogio. Antes a Sim. gente colocava como uma skill, né? Assim, como uma habilidade, perfeccionismo. Eu acho que a gente tem até que saber lidar, porque isso também acaba gerando muita ansiedade, muitas barreiras, assim. O perfeccionismo, muitas vezes, ele me travou. Mas eu sou perfeccionista. Então, assim, eu vou cuidar do copo que está na mesa da roda de forró, se está com uma mancha, se virou a marquinha, se tem marcas interferindo dentro da cena que não eram para estar interferindo, então tira o lacre dessa garrafa de água. São coisas que você vai aprendendo e que isso naturalmente vai agregando valor ao teu preço, né? Que é diferente de valor. Então, assim, hoje eu venho me colocando, mas é de maneira insistente. Agora, gente, claro que eu comecei sendo estagiária, fazendo muita coisa de graça para aprender, para estar no meio daquelas pessoas, para fazer com que aquelas pessoas olhassem para mim e dissessem: nossa, essa menina é animada, ela está aqui instigada, vamos chamar essa menina de novo. Então, são 15 anos fazendo isso. Né? Eu não aprendi a precificar o meu trabalho da noite para o dia, fui em busca desse conhecimento. E é o que eu digo, na cultura, nas artes, no entretenimento, a gente precisa chegar junto e consumir esses conteúdos que parecem ser distantes da gente, que são esse conteúdo de negócios, de mercado, de coisas que a gente olha e diz, ai, que conteúdo careta, não preciso saber disso. Precisa. Se você quiser se colocar profissionalmente e minimamente sobreviver daquilo, você precisa saber precificar o seu serviço. Precisa saber, inclusive, qual é o teu serviço, porque muitas vezes a gente não sabe. Hoje, eu presto 2 serviços, que é de direção de produção e de direção de comunicação, dentro do segmento da cultura. De nenhum outro eu vou conseguir prestar. Agora, é isso. Foi um processo de ir formatando e de ir aprendendo a dizer não ao longo do processo. Às vezes até dizer não para si mesma, né? Muito. Porque às vezes a gente se cobra, né, de dizer sim a tudo. Então, às vezes você tem que dizer não também para esse ímpeto, né? É. Que está aí internamente. Mas vocês falando, e eu fico imaginando aqui, né? Porque a cultura, entretenimento, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, que parece que é alguma coisa tão legal que você deveria fazer de graça, né? Porque você se diverte, porque é sensível, porque você faz amigos, etc. Então, eu acho que para quem está nos assistindo, te escutar, Natália, é muito importante para dizer assim, você tem um valor de hora de trabalho, que você tem que enxergar qual é. Se você ainda não está expert naquilo, então o teu valor tem que estar compatível com a tua entrega. Mas você tem que, obviamente, estar sempre buscando desenvolvimento e esse valor tem que acompanhar, porque você não vai ser estagiário a vida inteira. Né? Você não vai... Né? Você vai passar do momento de aprendizado de mais cru para uma profissional com uma entrega de qualidade X que você vai ter que cobrar por aquilo, né? É a sua hora de trabalho. E ter consciência disso, não se culpabilizar, porque nós, mulheres, a gente estava aqui num outro podcast e Sheila, que é do Banco Nordeste, falava sobre isso. Nós, mulheres, fomos educadas para obedecer, né, socialmente.
com as exceções, claro, de cada família, de cada indivíduo, educadas para obedecer, educadas para fazer e educadas para cuidar, né? Mas a gente não foi educada para pensar financeiramente sobre o nosso trabalho, para pensar que a gente vai ter que não depender de ninguém. Então, essas coisas acabam implementando barreiras em nós mesmas, né? Então, eu fico muito contente que você traga essa fala, porque provavelmente a gente vai ter aí gente que pensa nisso, mas que já se autossabota, já, não, mas talvez eu não consiga chegar num preço, acho que isso é caro demais, e aí a pessoa não vai pagar. Então, tem que ter essa consciência e se formar para isso, se desenvolver para isso, né? Se não vai pagar o que eu pedi, procure outro profissional. Às vezes a gente cede dependendo da situação, mas com a capacidade de saber avaliar o que Exato. realmente vale a pena e o que não vale a pena. Porque tem situações, em projeto cultural, a gente sabe que varia muito da capacidade financeira do projeto. É o que a gente falou agora, né? Até brincando, assim, porque realmente a sociedade, de modo geral, entende as leis de incentivo dessa forma. Você aprovou na Lei Rouanet, parece que cai 1 milhão na tua conta e tu tá ali cheio de dinheiro para fazer o que você quer. Vamos para as Ilhas Não, Maldivas. as leis de incentivo, seja ela federal, municipal ou estadual, ela é uma lei que trabalha com renúncia fiscal, né? A partir do momento que você escreve o projeto na lei e você consegue aprovar, esse projeto vai passar por uma comissão que vai avaliar muitas questões e ela vai te dar um certificado, um papel. De posse deste documento, você pode chegar à iniciativa privada e apresentar o seu projeto como um produto que agrega valor para aquela marca, que vai trazer ações de marketing, de publicidade. É uma venda que você vai fazer. E ele vai pegar uma mínima porcentagem do imposto, em que cada lei define, né, quanto que é. Acho que a lei federal, 4% do imposto de renda, a lei municipal, 20% do ISS, e a lei estadual, que é o ICMS, eu não sei a porcentagem, mas uma porcentagem mínima também desse ICMS devido ao Estado. E ele vai direcionar essa porcentagem desse imposto para um desses projetos que tem o certificado e que interesse a ele também. Então, funciona dessa maneira. A partir de todo um processo burocrático, esse dinheiro começa a cair na conta única e exclusiva do projeto. Numa conta específica, né? Isso. No final, você vai prestar contas de um palito de dente que você comprou com esse dinheiro. Então, existe um processo burocrático, existe uma responsabilidade muito grande no momento em que a gente desenvolve projetos através das leis de incentivo. E, assim, é importante que a gente fale sobre isso, para que as pessoas, de modo geral, entendam como funciona, né? Que esse dinheiro não vem do nada, que o uso desse dinheiro ele é muito burocrático e que a gente precisa atender a muitas especificidades. É nota fiscal, é certidão negativa, é recibo, é uma conta específica, tem prestação de contas. No final, se tiver um errinho nessa prestação de contas, você vai ser punido por aquilo. Então, assim, existe uma responsabilidade, existe o nosso dever enquanto produtor cultural em informar também sobre isso. Exato. Tanto a iniciativa privada quanto ao público de modo geral. Até porque, no final das contas, é dinheiro público. É um dinheiro que não veio para o imposto, mas veio para cá. Né? Mas, Natália, aí tem outra coisa que eu acho que principalmente o público precisa ser educado para isso, que é assim, aquele dinheiro que a empresa escolheu, né, fazer quer dizer, o Estado disse que ele podia fazer essa renúncia fiscal, e ele escolheu não pagar ao Estado e colocar naquele projeto, aquilo ali, o empresário, ele já está pensando, esse projeto vale a pena, e isso vai voltar para a minha marca. Portanto, isso vai voltar para a perenidade, por exemplo, dos empregos que estão ali dentro, ou até da criação de mais empregos. Ou seja, é um retorno para a própria economia. Além disso, na hora que ele coloca esse dinheiro nesse projeto, ele também está assegurando que uma cadeia, como a gente já falou aqui antes, que uma cadeia de empregos, de renda, etc., também se beneficiem por aquilo. Exatamente. Ou seja, não é somente o benefício para o projeto, é um benefício para o projeto e é um benefício para a empresa que está colocando esse recurso naquele projeto. Exatamente. Então, a economia ganha de dois lados e, infelizmente, a população, às vezes, por uma série de coisas, fake news, etc., esse mundo louco que a gente está vendo agora, não entende, né, e já vai lá dizendo, fulano está milionário porque, né, ganhou não sei quanto, etc.
esse é um ponto. E o segundo é que, assim, nós humanos dependemos, não estou falando uma palavra forte mesmo, nós dependemos da arte, da cultura e do entretenimento. Nós humanos precisamos, né, desse exercício de sensibilidade para continuar evoluindo enquanto raça, né, enquanto um conjunto de animais que estão aí nessa história evoluindo ao longo dos anos. A arte, a cultura e o entretenimento, eles fazem parte da nossa historicidade. Então, no momento em que a gente não encara isso como algo que é necessário para a humanidade, a gente deixa de ver o quanto é importante a lei de incentivo, os artistas, e aí fora até, dentro do segmento de economia criativa, como é necessário que novos negócios criados a partir de ideias inovadoras, eles possam agregar valor para a nossa vida, né? Para a gente ser mais sustentável, para que a gente não esgote os recursos finitos, como você falou aqui, do planeta Terra. Então, é sobre isso que as pessoas precisam pensar para que a gente consiga, de fato, pegar esse vetor econômico tão importante que é o segmento de economia criativa, consolidá-lo sempre mais, para que tudo isso que a gente está falando, de fato, volte para a gente mesmo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a humanidade. Então, assim, Com certeza. estou muito feliz com a sua fala, porque eu acho que ela é educativa e necessária. Necessária. E é legal, porque tem um papel social aí de desconstruir, né? Até que, o que os empresários pensam, até que essas pessoas que não entendem como funcionam as leis de incentivo e os trabalhos que por causa dessas leis, empregam, enfim. Desconstruir um pouco isso, falar sobre isso muito, para que as pessoas entendam que ninguém está rico, que outros empresários, um empresário faz, o outro, eita, peraí, como é que ele está? A marca dele está girando tanto nesse projeto e estimule outros projetos, né? Então, assim... E além dessa dimensão econômica, né, que eu acho que está mais do que claro, assim, a potencialidade que é um projeto cultural, por tudo isso que a gente falou, de emprego, de renda, de imposto que retorna, de movimentação. Essa dimensão educativa, social, espiritual, Sim, até, sim. uma educação que ela perpassa, assim, muitas coisas, né? E esse impacto também que os projetos geram hoje na sociedade e no meio ambiente. Para mim, hoje é muito difícil eu pensar num projeto, eu executar um projeto sem pensar em pautas de sustentabilidade, de democratização, sem pensar em atrelar as ODS, a Agenda 2030. Para mim é muito claro hoje, quando eu penso em um projeto, eu pensar, nossa, esse meu projeto ele colabora com a ODS 4, que diz de educação de qualidade, ou com a 8, que fala de trabalho e crescimento econômico, ou com a 11, cidades sustentáveis e criativas. Qual é a equiparação de gênero? Tem uma? Tem sim. São 17. São 17. Então, assim, é importante também a gente, enquanto produtor, idealizadores de projeto, pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva que a gente está falando aqui, tá atrelado também a essas pautas mundiais. Por quê? Porque isso vai conferir cada vez mais valor à nossa iniciativa. Como eu falei, para mim é muito difícil hoje eu não pegar um projeto e pensar na dimensão não só cultural e de entretenimento dele, mas na dimensão econômica, que eu sei o quanto de impacto que traz, nessa dimensão social, de como eu chego nas pessoas, do que eu entrego para a sociedade, né, do que a gente vai promover ali para aquelas pessoas que estão participando, seja público, sejam os próprios artistas, enfim. E como a gente também impacta o planeta de modo geral, né? Então, hoje, mínimas coisas que parecem irrelevantes, mas a gente sabe que faz diferença, é pensar, sei lá, na produção do material gráfico do meu projeto. Que papel vai usar? É necessário realmente? É melhor que não seja. Mas cada ação, cada atividade do nosso processo de trabalho, ele tem que estar perpassado por essas questões de sustentabilidade, de impacto econômico, de impacto ambiental, social, tudo isso. Eu acho que, para mim, hoje, é algo que eu não abro mão. Quando eu vejo também que é entretenimento por entretenimento, que eu, inclusive, amo e sou uma consumidora, mas não é um foco do meu trabalho. A minha entrega hoje não são projetos de entretenimento, único e exclusivamente. Eu sempre procuro saber se, dentro desse entretenimento, existem essas dimensões que eu estou pontuando aqui. Isso faz parte de uma característica que eu elegi e luto muito para mantê-la.
né? Então, assim, um Burburinho da Vida, ele é um projeto de entretenimento, mas, assim, esse espetáculo de teatro está trazendo o quê? Está agregando o quê de conteúdo educativo? A nossa pauta de sustentabilidade, a gente está conseguindo fazer separação de lixo, fazer a pesagem para saber o que a gente está gerando de resíduo sólido e orgânico. A gente está conseguindo reaproveitar os materiais que a gente está gerando de lona, de sinalização, de não sei o quê. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Quando não tem, né, essas responsabilidades, eu acho desinteressante. Eu acho que no mundo de hoje, a gente precisa ser responsável com pautas que impactam para além, sabe? E aí eu acho que aí entra as pautas de ESG, de tudo isso que é tão contemporâneo, por que que a cultura não vai estar também dentro dessa contemporaneidade? Exato, exato. E aí, Natália fala isso aqui nessa bancada, mas essa mesma pauta, esses mesmos temas são discutidos em Google, em Apple, em Coca-Cola, em PepsiCo, nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, essas pautas, elas estão aqui presentes no nosso podcast, mas elas estão girando o mundo nas grandes, grandes corporações, né? Hoje, nenhuma delas se isenta de pensar sobre isso. Pode até não ter ações efetivas, né? Não ter conseguido ainda, mas são discussões que estão começando a serem efervescentes dentro dessas companhias. Antigamente, as companhias que estavam na Bolsa de Valores, por exemplo, os papéis eram mais ou menos valorizados se elas fossem uma empresa B Corp, que é uma empresa que tem o selo de ser preocupado, ter ações efetivas para meio ambiente, para sustentabilidade, enfim, né, para o mundo de uma maneira geral, e agora com as agendas ESGs também dentro das empresas. Gente, eu ficaria aqui milhão, até porque esse é um tema que eu amo, porque esse é um tema que eu discutia muito sempre, discuto até hoje nas empresas que a gente tem, mas, assim, ficaria anos aqui discutindo. Mas a gente está chegando no final. Eu queria agradecer, Natália, imensamente. Foi um papo maravilhoso. Nem aqui. chorei. Nem Eu sou chorona. Obrigada, Natália, por ter aceitado aí nosso convite. É sempre muito bom lhe ouvir falar sobre produção cultural. A gente aprende muito. E eu quero ouvir aí por muitos anos. Espero que a roda tenha, assim, 100 anos e você fique lá dirigindo. Eu bem velhinha lá na direção da produção. Meu crachazinho, meu rádio. Muito bom. Gente, muito obrigada, gente. Obrigada, parabéns, viu? Muito bom. Tamo juntas.